O 11 de setembro é como conhecemos os atentados terroristas realizados pela Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. Nesse atentado, fundamentalistas islâmicos sequestraram aviões comerciais e lançaram-nos contra os alvos citados, resultando em milhares de mortos. O atentado de 11 de setembro foi organizado pela Al-Qaeda durante anos e inserido dentro do conceito de jihad, ideia de guerra santa que faz parte da religião islâmica e que é explorada pelos grupos fundamentalistas. O ataque foi muito bem planejado e usou 19 terroristas para sequestrar os aviões comerciais e cumprir seus propósitos. Os terroristas embarcaram em 4 voos diferentes que decolaram da costa leste dos Estados Unidos e que pousariam na Califórnia. Os 4 voos eram de diferentes empresas aéreas norte-americanas, a American Airlines, a e a United Airlines, UA. Os voos eram os seguintes. Número 1. Voo 11 da AA, esse voo decolou de Boston e ia para Los Angeles. Foi o primeiro avião a colidir contra as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Norte. Número 2. Voo 175 da AA, esse voo também decolou de Boston e ia a Los Angeles. Foi o segundo avião a colidir contra as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Sul. Número 3. Voo 77 da AA, esse voo decolou de Washington e ia para Los Angeles. Foi lançado contra o Pentágono. Número 4. Voo 93 da UA, esse voo decolou de Newark e ia para São Francisco. Seria lançado contra o Capitólio, mas caiu antes de atingir seu alvo. Tudo começou com o embarque dos 19 terroristas nos voos citados. Depois que as aeronaves estavam no espaço aéreo americano, os terroristas tomaram controle delas para realizar o plano. O voo 11 da AA decolou às 7 horas e 59, logo depois, às 8 horas e 46, foi lançado contra a Torre Norte do World Trade Center. O World Trade Center era um complexo formado por 7 edifícios, sendo as Torres Gêmeas as mais conhecidas. Esse complexo tinha sido inaugurado em 1973 e era um dos cartões postais de Nova York. O complexo ficava no centro financeiro dessa cidade. Na hora do ataque, cerca de 15 mil pessoas estavam no prédio. Poucos minutos depois, às 9 horas e 3, o voo 175 da AA foi lançado contra a Torre Sul do World Trade Center. O ataque à segunda torre ampliou o grau de devastação do atentado e aumentou o número de mortos em Nova York. Às 9 horas e 37, o voo 77 da AA foi lançado contra o Pentágono, prédio que sediava o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A essa altura, a informação de que o país passava por um atentado terrorista já era do conhecimento das autoridades e das pessoas comuns como as que estavam no voo 93 da UA. Os passageiros que estavam nesse voo conseguiram comunicar-se com conhecidos fora do avião e ficaram sabendo do que se passava. Os passageiros do voo 93 acabaram rebelando-se contra os terroristas, que optaram por lançar o avião na zona rural de Shanksville, localizada no estado da Pensilvânia, às 10 horas e 3. O alvo desse voo era o Capitólio, centro do poder legislativo dos Estados Unidos. Uma vez que os ataques estavam em curso, as autoridades intervieram para minimizar a quantidade de mortos e para resgatar feridos. Logo após o ataque à primeira torre, a imprensa começou a fazer a cobertura do atentado e, no momento em que a segunda torre foi atacada, as imagens foram transmitidas ao vivo para o mundo. A transmissão do desdobramento dos ataques contra as Torres Gêmeas acompanhou o trabalho de resgate e o incêndio que atingiu o prédio. O incêndio estendeu-se por alguns minutos nos mais altos andares das Torres Gêmeas e resultou no superaquecimento da estrutura do prédio, que não suportou e desmoronou. Às 9 horas e 59, a Torre Sul desmoronou e, às 10 horas e 28, a Torre Norte também desmoronou. A respeito do momento do ataque contra o Pentágono, as imagens disponíveis são muito precárias. Também não existem imagens disponíveis sobre o momento da queda do voo 93 da UA. Após realizado todo o trabalho de contagem das vítimas, concluiu-se que o atentado de 11 de setembro resultou em 2.996 mortes, das quais 2.606 são de pessoas que morreram em Nova York, 125 morreram no Pentágono,
246 morreram nos aviões, tripulação e passageiros inclusos. Por fim, contabiliza-se também a morte dos 19 terroristas. Além disso, esse foi o primeiro grande ataque que os Estados Unidos sofreram em seu território desde o ataque realizado pelos japoneses contra a base naval de Pearl Harbor, em 1941. O atentado de 11 de setembro foi realizado pela organização terrorista conhecida como Al-Qaeda. Essa organização surgiu no final da década de 1980, durante a Guerra do Afeganistão, e tinha em Osama Bin Laden um de seus fundadores e seu líder. Outro nome importante na organização do atentado foi o de Khalid Sheikh Mohammed. Ele é considerado o arquiteto do ataque e atualmente está preso à espera de julgamento pelo seu papel no 11 de setembro. Podemos considerar que o grande motivo do ataque foi o extremismo de Bin Laden e sua organização. Esse extremismo considerava os Estados Unidos como um grande inimigo por causa da presença de tropas americanas no Oriente Médio. A relação de Osama Bin Laden com os Estados Unidos remonta à década de 1980. No final da década de 1970, motivados pelo contexto da Guerra Fria, os americanos passaram a investir em forças de oposição no interior do Afeganistão. O objetivo era enfraquecer o governo comunista daquele país e forçar os soviéticos a intervir na situação. A ideia era fazer a União Soviética gastar recursos em uma guerra. Os americanos passaram a apoiar grupos reacionários do interior do país, que passaram a receber dinheiro e armas dos Estados Unidos. Esses grupos, conhecidos como Mujahideen, convocaram um jihad contra os soviéticos, depois que o Afeganistão foi invadido pela União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas e começaram a defender ideias conservadoras, o que resultou em fundamentalismo islâmico. No curso da guerra, Osama Bin Laden foi convocado a aderir à guerra e, por isso, foi para o Afeganistão. No final da década de 1980, Bin Laden resolveu estender sua luta contra os infiéis para fora do Afeganistão e, por isso, participou da criação da Al-Qaeda. Até aqui, a relação de Bin Laden com os americanos era ótima, mas veio a Guerra do Golfo e tudo mudou. Em 1990, o Kuwait foi invadido pelo Iraque, e a família real kuwaitiana foi abrigada em Riad, capital da Arábia Saudita. A situação azedou as relações entre sauditas e iraquianos e colocou no ar a possibilidade de invasão do território saudita pelas tropas iraquianas. Bin Laden, aproveitando-se disso, ofertou ao governo saudita as suas tropas, da Al-Qaeda para proteger o território da Arábia. Os sauditas, por sua vez, recusaram o apoio de Bin Laden e aceitaram a ajuda dos norte-americanos. Bin Laden considerou isso uma grande ofensa, afirmando ser um sacrilégio o fato de infiéis estarem protegendo o solo sagrado da Arábia Saudita. Ele afirmava que o solo saudita estava sendo profanado. Assim, Bin Laden desenvolveu um ódio profundo pelos Estados Unidos. Essa situação levou Bin Laden a ser expulso da Arábia Saudita e, por isso, refugiou-se no Sudão e, depois, no Afeganistão, local onde a Al-Qaeda organizou o ataque contra os Estados Unidos como forma de vingança. O atentado de 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos, e a reação do governo norte-americano foi imediata. Em outubro de 2001, o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão. O objetivo era derrubar o Talibã, o governo também de orientação fundamentalista que havia dado abrigo à Al-Qaeda. A invasão realizada pelos americanos derrubou o Talibã, mas até hoje não normalizou a situação do país. Atualmente ainda existem combates no Afeganistão contra tropas do Talibã, que procura recuperar o poder. A consequência dessa invasão para o Afeganistão foi que, entre 2001 e 2016, só entre civis, cerca de 31 mil pessoas morreram. No caso dos Estados Unidos, as normas de segurança de voos comerciais tornaram-se extremamente rígidas, e o país tomou medidas duras para combater o terrorismo. Por essa razão, foi criada uma lei chamada de Ato Patriota. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$ 3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$ 3.000 em apenas um mês.
Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação. Ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.